Fico feliz pela oportunidade de hoje falar com vocês sobre meu assunto favorito, que é Bitcoin para empresas. Por que sua corporação deveria expor as mentiras sobre o Bitcoin? E antes desta apresentação, pedi à minha equipe, minha talentosa equipe financeira, trabalhando ao lado dos meus 3 dedicados assistentes de inteligência artificial, que fizesse muitas pesquisas para explicar este tema para vocês hoje. Então, quero começar pelo desafio que toda empresa enfrenta. Se você vive no século XXI, sabe que os vencedores são os monopólios digitais. A Apple está vencendo. A Meta está vencendo. O Google está vencendo. A Microsoft está vencendo. A Amazon está vencendo. A parte mais desagradável dessa observação é que o preço que pagamos para a Amazon vencer é que 20 mil varejistas têm de perder. E o preço que pagamos para a Apple vencer é que 20 mil fabricantes de dispositivos têm de perder. E o preço que pagamos para o Google vencer é que 20 mil organizações jornalísticas, mídias, jornais têm de perder. E você pode ver neste gráfico que os 7 magníficos estão, sem dúvida, vencendo. Out of the 400 million companies on the planet, the 500 greatest companies in the world As 500 maiores empresas do mundo, dentre os 400 milhões de empresas no planeta, estão sendo esmagadas pelos 7 magníficos. Elas estão lutando. E passei muitos anos no mercado público. Se uma empresa de capital aberto não cresce organicamente 15% ao ano ou mais, os investidores institucionais perdem o interesse. A liquidez das ações seca, o patrimônio some, e depois as opções somem. E eu lembro quando o sonho de todo mundo era: não vejo a hora de abrir capital. Você iria fundar uma empresa e sua ideia era: se eu conseguir abrir capital, terei chegado lá, e o que digo é que abrir capital é apenas o próximo passo. Mas você descobre que mesmo se abrir capital, a menos que consiga acompanhar os 7 magníficos, você não terá realmente chegado lá. Outra forma de ver o mundo hoje é que nos mercados públicos, a maioria das empresas é o que chamo de companhia zumbi. Elas não têm muita liquidez. Não tem mercado de opções. Não conseguem superar o índice S&P. Não conseguem ter lucros. Não conseguem captar recursos. Não conseguem correr riscos. Elas estão presas nesse paradigma em que o capital é tóxico, a volatilidade é tóxica, a inflação é tóxica, e esse é o dilema que enfrentamos. Você pode ver isso acontecendo se olhar a lista de empresas de capital aberto dos últimos 20 anos. São empresas listadas nos Estados Unidos, e você pode ver como elas foram sendo desgastadas. Não é um gráfico de sucesso. Se eu mostrasse qualquer coisa no mundo moderno e o gráfico descesse para a direita, você diria que isso é fracasso ou um declínio gradual rumo à estagnação. Simplesmente não estamos criando empresas saudáveis. Agora, não são só as empresas públicas. Se você tirar um retrato de todas as empresas do mundo, há aproximadamente 400 milhões de empresas no mundo. Pequenas privadas em toda parte. Existem 400 mil grandes empresas privadas. Há 40 mil empresas listadas no mundo. 4 mil empresas listadas nas principais bolsas dos Estados Unidos. A Nasdaq e a NYSE. 400 emissoras experientes. E provavelmente muitos de vocês não sabem o que é uma emissora experiente. Estou curioso. Só por saber. Ok. Hoje vocês vão aprender algo novo. Uma emissora experiente é uma empresa de capital aberto considerada madura o bastante para registrar um documento na SEC e vender valores mobiliários no mesmo dia.
Ou seja, 400 empresas entre 400 milhões podem captar recursos nos Estados Unidos e no maior mercado de capitais do mundo sem atrito. Não parece muito igualitário. 400, uma em 1 milhão, uma em 1 milhão. Acontece que 0,06% dos negócios nos Estados Unidos conseguem acessar os mercados de capitais. Então, se você está no mercado e enfrenta dificuldades, a sabedoria convencional é que, se você fosse apenas melhor e trabalhasse mais, teria sucesso. Mas você vê que os mercados tradicionais são estruturados para ser excludentes e elitistas. Talvez isso exista há milhares de anos. Dá para traçar até o ato da SEC de 1933 e 1940, quando a intenção da lei era cortar o acesso aos mercados de capitais para empresas consideradas, entre aspas, empreendedoras demais. Então, aqui está a verdade dura sobre ações negociadas em bolsa. Se eu ampliar meu olhar da Bolsa de Valores de Nova York e da Nasdaq para, digamos, todas as ações negociadas no mercado de balcão, são 12 mil. Dessas 12 mil, 15% superam o índice S&P. Ao longo de uma década, 12% delas têm ações com liquidez diária maior que 10 milhões de dólares. 83% de todo o volume de negociação no mercado de ações dos Estados Unidos é concentrado em 100 ações. Quando você assiste à CNBC, é sempre Nvidia, Apple, Google, Meta, Nvidia, Apple. Minha opinião sobre a Apple, minha opinião sobre a Nvidia, minha opinião sobre o ETF duplo de Nvidia, Apple, duplo de Apple, Nvidia, Meta, ouro, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. E se você espera que sua empresa preferida apareça, ela não vai aparecer, porque a televisão sabe que o público só quer negociar essas 100 coisas. 8% dessas empresas têm mercado de opções. 8%. Ok, aqui vem a parte dolorosa. Toda a riqueza criada no mercado de ações vem de 4% das empresas de capital aberto. 96% dessas empresas têm desempenho equivalente ao de um título do Tesouro. Isso é brutal, não é? 96% das empresas não superam um título do Tesouro. Aqui está um retrato do desempenho de ações do S&P. Nós avaliamos as 500 maiores empresas do mundo. Olhe para elas neste gráfico de distribuição. O que você vê é que os 7 magníficos subiram 221% nos últimos 4 anos. O S&P subiu 67%. 96% das empresas do S&P estão abaixo do desempenho dos 7 magníficos. 96%. 68% não conseguem superar o índice. O Bitcoin é para o resto de nós. É para os 96%. Se você não é Apple, não é Google, não é Microsoft, então precisa traçar uma estratégia. E como pode ver, provavelmente não vai ser trabalhando mais. Aqui está a distribuição dessas empresas por valor de mercado. A empresa média do S&P tem 35 bilhões de dólares de valor de mercado. Os 7 magníficos têm 2,4 bilhões, ou seja, eles não são 100 vezes maiores. São 7 empresas que são 100 vezes maiores. Você tem todas essas outras empresas, digamos, grandes e bem-sucedidas. Elas têm entre 1 a 2% do tamanho das vencedoras. Isso é liquidez, sabe? E então, se você olhar a liquidez como porcentagem do valor de mercado, o que você vê é que a média é de 1%. Então, 1% do seu valor de mercado é líquido todo santo dia. Nossa empresa, claro, está fora da curva com 7%. Aqui está a volatilidade. Bem, a escola de negócios ensina que volatilidade é algo ruim. E assim, todo mundo sai da escola de negócios com a missão de remover a volatilidade do balanço patrimonial e depois passa a vida inteira removendo a volatilidade da demonstração de resultados.
E você quase poderia dizer que eles conseguem, quer dizer, fizeram um trabalho bem razoável. Veja quantas têm volatilidade menor que o índice S&P. Aliás, quem tem mais volatilidade que o índice S&P? Toda pessoa rica que você admira, todo milionário do mundo, tem volatilidade maior que o índice S&P. Por que não removeram a volatilidade do seu balanço patrimonial? Bernard Arnault e Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Elon Musk, as pessoas a que devemos aspirar têm volatilidade enorme. E ainda assim, essas grandes empresas bem administradas do mundo fazem de tudo para eliminar sua volatilidade. A principal forma de eliminar sua volatilidade, aliás, é doar todo o seu dinheiro. Quer dizer, se você quer eliminar a volatilidade do balanço da sua família, doe toda a riqueza da sua família para a caridade. Se você quer eliminar a volatilidade de uma empresa, então pegue todo o capital, todo o fluxo de caixa da empresa, e ou recompra as ações, ou distribui como dividendos, ou doa para outra pessoa. E funciona, mas de novo, a ideia é meio surreal, né? Quando você apresenta assim, eu tenho uma estratégia, se eu simplesmente doar toda a minha riqueza, não preciso me preocupar em perdê-la. Pense nisso. Aqui está a distribuição do interesse aberto. Este é o interesse no mercado de opções, como porcentagem do valor de mercado. E o que você pode ver é que talvez as pessoas queiram negociar Tesla e Nvidia. Quer dizer, leem sobre elas, especulamos sobre elas, fofocamos sobre elas. Há algo para negociar ali. Mas sabe, na maior parte, o S&P 500 tem interesse aberto muito pequeno, e empresas pequenas no S&P. Muitas vezes, não tem mercado de opções. Empresas com bilhões de dólares multibilionárias não têm mercado de opções. E, a propósito, se sua estratégia é eliminar toda a volatilidade do balanço, você nunca vai ganhar 50 bilhões de dólares por acaso, como o Elon Musk faz, ou como o Jeff Bezos. Você nunca vai ter nada que possua valorizado por acaso. E se sua estratégia é eliminar toda a volatilidade da demonstração de resultados, é só assinar contratos corporativos de 3 anos com os clientes, renovar um ano antes e colocar um indexador de inflação. Depois disso, a pergunta é, por que eu me daria ao trabalho de negociar as ações? Eu poderia conferir uma vez por ano, tomar uma decisão e esquecer o resto. A única volatilidade que você teria nesse caso seria a volatilidade negativa quando algo dá errado, e é assim que essa estratégia transforma o desempenho. Perceba que, ao eliminar a volatilidade da demonstração de resultados e do balanço patrimonial, as empresas também acabam eliminando na prática seu próprio desempenho. E você pode ver como a estratégia da nossa empresa é uma exceção aqui. Há alguns destaques, mas na maior parte, e de novo, estas são as 500 maiores empresas. Nós estamos lutando. E outra forma de dizer é que a maioria das empresas está tendo dificuldade para competir, está morrendo lentamente. 85% das empresas listadas nos Estados Unidos têm menos de 10 milhões de dólares de interesse em opções. 75% tem menos de 10 milhões de dólares em volume de negociação diário. 85% estão destinadas a ter desempenho inferior ao índice S&P 500. Então, se você está em uma dessas empresas e administra uma companhia, ou espera fundar uma, a questão é, como você se liberta? Como você supera essa desvantagem estrutural? Todo mundo no mundo fala sobre inteligência artificial. Se você andar na rua e perguntar a 100 pessoas se elas acham que a inteligência artificial é uma boa ideia, a maioria diria que sim. Todo diretor executivo tem um plano de inteligência artificial. Todo investidor quer saber sua estratégia de inteligência artificial. E é atraente, é divertido e é fundamental, mas não é a solução do problema. A inteligência artificial não é a solução, por quê? Bem, antes de tudo, porque todo mundo concorda que você deve usá-la. Todo mundo concorda, é uma ideia consensual. Todo mundo concorda que se deve usar a inteligência artificial para reduzir custos, melhorar produtos e expandir o negócio. Todos concordamos com isso. Isso significa que 400 milhões de empresas estão concordando em usar a mesma tecnologia para fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Onde está sua vantagem? Eis o que vai acontecer com a inteligência artificial. Os mais ricos ficarão ainda mais ricos, os famosos ficarão mais famosos.
Os poderosos ficarão mais poderosos, certo? Isso vai beneficiar muito a Microsoft, a Apple, o Google e todas as suas celebridades famosas, sabe? E o Tom Cruise. Se você tem uma marca famosa, se você tem um canal de distribuição, você é o beneficiário. Aqueles com dinheiro e poder. Porém, se você está tentando começar algo novo, sim, haverá 10 mil startups de inteligência artificial. 100 mil startups de inteligência artificial. Alguns unicórnios de inteligência artificial. E quando falo unicórnio, quero dizer uma em cada 10 mil empresas. Haverá uma taxa de fracasso de 99,900% ou 99,99%. Mas surgirão algumas startups puramente de inteligência artificial que se tornarão unicórnios e elas vão perturbar indústrias inteiras. Elas vão destruir milhares de empresas. Elas vão mudar o mundo. Sabe, você vai ter robôs fabricando robôs. Alguém vai lançar um produto que faz o trabalho de 187 mil contadores. Você terá coisas interessantes, muitas vão falhar, mas algo vai dar certo. Mas aqui está a má notícia. É mais provável que sua empresa seja vítima dessa tendência do que beneficiária dela. No final das contas, isso é um rolo compressor. Está chegando. Mas se você não é o unicórnio e não é o monopólio digital, ou a empresa mais poderosa do seu país ou da sua indústria, então a inteligência artificial está alimentando os ricos e poderosos. Ela não está alimentando você, ela só está apertando o cerco contra você. Então, o pensamento consensual não vai elevar a empresa média. A inteligência artificial não é que seja uma ideia ruim. É uma boa ideia. A inteligência artificial é condição necessária para o sucesso. Você não vai continuar no mercado daqui a uma década se não a tiver adotado. Não há dúvida. É condição necessária. Só não é suficiente. É necessária, mas não suficiente. Você tem que adotá-la, mas ela não vai te salvar. O Bitcoin é a solução do problema. E por quê? Bem, porque muito poucas pessoas concordam. Porque a maioria não acha que seja a solução do problema. Poucos concordam que você deva usar Bitcoin para capitalizar seu negócio. Agora você não precisa acreditar só em mim. Você pode literalmente ir à rua, perguntar a 100 pessoas ricas e bem educadas. Perguntar a qualquer professor de escola de negócios. A maioria vai dizer que parece arriscado, não é uma boa ideia, aumenta o risco. Você pergunta às mesmas pessoas se deve usar inteligência artificial em sua startup. Elas respondem, com certeza. Entendeu? A tecnologia consensual é a inteligência digital. A tecnologia que rompe paradigmas é o capital digital. O capital digital vai salvar sua empresa porque ninguém mais o entende, porque o mercado ainda não o adotou. Você pode ser o primeiro. Ou, nas palavras de Peter Thiel, e esta é provavelmente a citação mais importante que vou mostrar hoje, coragem é muito mais rara do que genialidade. Eu posso mostrar gênios. Há 8 bilhões de pessoas no planeta, você pode encontrar 8 mil pessoas que sejam gênias em 1 milhão. Você não encontra 8 mil empresas corajosas para fazer o que descrevi. Você pode achar que tem QI 200. Sabe o que pessoas com QI 200 fazem neste mundo? Elas arranjam 100 razões para não comprar Bitcoin. Elas podem escrever livros, tudo o que pode dar errado. Bem, eu posso imaginar hipoteticamente que isso possa ser um problema daqui a 10 anos naquela circunstância, e é por isso que não vou fazer. Pessoas sem coragem usam sua inteligência para justificar por que não vão correr o risco, e não se trata de ser inteligente. Trata-se de ter coragem, sucesso. O sucesso vem da disposição de reconhecer a realidade. Eu estava mostrando um pouco da realidade, certo? Seu negócio vai começar a crescer 20% ao ano para sempre e ultrapassar os 7 magníficos? Bem, de novo, se você não reconheceu essa realidade, não vai adotar uma ideia nova, certo? Você não está vencendo no status quo, precisa de uma mudança de paradigma. Adote a ideia nova, depois é preciso fazer o trabalho.
Fazer o trabalho exige muito estudo, muitas pesquisas, um planejamento cuidadoso e, em algum ponto depois de todo esse trabalho, correr um risco. E se você correr o risco, tem que executar. Mas seu caminho para sair disso é reconhecer a realidade, adotar a ideia, fazer o trabalho, correr um risco, executar. E o que significa fazer o trabalho? Bem, você vai trabalhar. Durante 40 anos da sua vida, você vai trabalhar, estudar, sabe, 80.000 horas de trabalho para ganhar dinheiro. A grande ironia é que toda pessoa na economia passa 80.000 horas trabalhando. Fazer alguém passar 100 horas para descobrir como manter o dinheiro. Isso é realmente desafiador, mas o que digo é, passe 100 horas aprendendo a manter o dinheiro que você gerou em 80.000. Agora, se você é o diretor executivo de uma empresa com 10.000 funcionários, quero que imagine 10.000 vezes 80.000 horas trabalhando muito e depois perdendo todo o dinheiro. Bem, praticamente falando, isso é o que acontece no mundo hoje. Acontece milhares de vezes, em toda a economia. Passe 100 horas aprendendo a refutar as 100 críticas que as pessoas inventam. Bem, estou preocupado com isso. Estou preocupado com aquilo. E se Satoshi for um agente dessa inteligência artificial? E se o Doar Evil conseguir um computador quântico? E se? E se? Sabe, muitas vezes, quando as pessoas superam o argumento de que é como bulbos de tulipa, vão para o argumento de que é bom demais para ser verdade. Então o governo vai tirar de você. Essa literalmente é a objeção de mente gigantesca. Você está certo? Vai resolver todos os meus problemas, mas vai resolvê-los tão bem que é bom demais para ser verdade. Então alguém mais poderoso do que eu, que me odeia, simplesmente vai tirar isso de mim. Então acho que nem vou tentar. Depois de algum trabalho, você conclui que dinheiro se decompõe em capital e moeda. O pensador convencional dirá que dinheiro é meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, e vai parar por aí, agindo como se tivesse resolvido o problema. É como quando ensinam alguém a repetir sem pensar o que aprendeu na escola. A verdade é que quando você pensa a respeito, percebe que dinheiro de alta frequência e dinheiro de baixa frequência variam. Então, se eu quero gastar o dinheiro pelas próximas 4 semanas, vou usar o peso argentino, é um dinheiro de altíssima frequência. Se eu quero manter o dinheiro por 4 semanas a 4 anos, uso o dólar. É a moeda de reserva mundial. Esses são os meios de troca no mundo. Mas, se eu quero manter o dinheiro por uma década a 40 anos, uso um ativo como imóvel, ouro ou ações. E se eu quero manter o dinheiro por 10 anos a 100 anos, é melhor ter um ativo muito durável, um que dure 100 anos. Então, quando você coloca o dinheiro nesse espectro, percebe que de um lado está o capital. É dinheiro reserva de valor de longo prazo e vou deixar para os filhos dos meus filhos. E do outro lado está a moeda. É dinheiro de alta frequência, meio de troca conveniente. E uma vez que entende isso, percebe que existe uma hierarquia de ativos de capital. Posso usar uma moeda fraca para guardar o dinheiro da minha empresa. Posso usar dívida soberana forte. Posso usar moeda forte. Posso usar dívida de grau de investimento. Posso ter uma carteira 60-40, posso investir no índice S&P, posso comprar vários imóveis comerciais. E no topo dessa hierarquia, quase todos que estudam isso concluem que o Bitcoin é um ouro. Melhor que o ouro, Bitcoin é um imóvel melhor que o imóvel físico. Bitcoin é um investimento em tecnologia, em ações melhor que qualquer ação de empresa. Bitcoin é um ativo de capital supremo. E, se você não consegue derivar isso por princípios básicos, basta olhar os índices de mercado. Então aqui estou mostrando o desempenho médio das empresas em cada um desses índices. Olhe lá na extrema direita, esse é o Russell 2000. Se você é uma empresa do Russell 2000 e gera fluxo de caixa e recompra suas próprias ações, você está gerando rendimento de 5% estatisticamente. Seria melhor comprar o índice S&P do que recomprar suas próprias ações, certo? Se você é uma empresa do S&P e compra o índice S&P, ou se recompra suas próprias ações, em média você está gerando rendimento de 10%. As empresas como os 7 Magníficos, quando recompram suas próprias ações, na verdade, superam o S&P porque superam o S&P.
Então, captura um rendimento de 31%. Mas ninguém captura os 79% de rendimento do BTC. Então, se você é aquela empresa do Russell 2000, em vez de recomprar suas ações, compre Bitcoin. Em vez de 5%, você obtém 79%, certo? Em vez de distribuir seus fluxos de caixa, você compra Bitcoin. Você sabe o que está fazendo ao fazer isso. Está comprando uma empresa uma vez, a receita que cresce 79% ao ano. Se eu lhe der a chance de comprar um monopólio digital global crescendo 80% ao ano por uma vez, a receita com dinheiro, você faria isso? A resposta é que todo mundo faria. Todo mundo faria. Não existe uma única empresa na Terra que não compraria um monopólio de alto crescimento, crescendo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%. A uma vez, a receita. Bem, está bem aí. Esse é o ativo. Você pode pensar que escolhi os números a dedo. Bem, esses são os recortes de desempenho de 10 anos para cada período de 10 anos, de 08 a 18, até 2014 a 2025. E você pode ver que o Bitcoin está continuamente superando. O pior período de 10 anos que já teve foi 50%. Bem, e se você apenas contratasse o gestor de recursos mais inteligente do mundo para gerenciar seu dinheiro para você, você consegue superá-lo com pessoas com doutorado? Veja o desempenho de todas as fundações patrimoniais da Ivy League. Todos os gestores que administram as fundações da Harvard, Yale, Stanford e MIT, na verdade, estão tendo desempenho inferior ao S&P em 50%. Ou seja, se todos parassem de fazer qualquer coisa e simplesmente colocassem seu dinheiro no S&P, eles melhorariam o desempenho em 50%. Todos esses megacérebros, fazendo performance inteligente, na maior parte, simplesmente não conseguem superar o índice simples. Eles estão destruindo o valor. E o que você vê é que o Bitcoin, em comparação com todas essas estratégias, continua vencendo ao longo de longos períodos. Não há nada aqui que seja convincente então. O que é o Bitcoin? Bem, o Bitcoin é a melhor estratégia. A melhor estratégia para quê? A melhor estratégia para criar valor para os acionistas. A melhor estratégia para fazer sua empresa crescer. A melhor estratégia para dar dinheiro aos seus investidores. A melhor estratégia para manter sua empresa no mercado para sempre. Qual é a segunda melhor estratégia? Você poderia fazer mágica e torcer o nariz, mas não existe segunda melhor estratégia aqui. Você tem uma coisa que rendeu 56% ao ano nos últimos 5 anos ou mais. Se olhar lá na extrema direita, qual é a pior estratégia? A pior estratégia é comprar dívida soberana de longo prazo, quer dizer, títulos do tesouro de longo prazo. Aliás, isso nem é o pior. A pior é comprar uma moeda fraca ou uma moeda em colapso, ou títulos internacionais e uma moeda em colapso. Você vai perder todo o seu dinheiro em 3 a 5 anos. Essa é a pior estratégia. A pior estratégia nos Estados Unidos é comprar títulos do tesouro de longo prazo. Quem fez isso? O Silicon Valley Bank fez isso. Isso os levou à falência. A maioria dos bancos fez isso. Todos estariam insolventes se não tivessem recebido uma isenção do Federal Reserve. Há uma ironia, claro, que o governo exige que os bancos usem esses títulos como seu ativo de capital. Acontece que as regulações nos mercados de capitais impedem uma empresa de capitalizar em valores mobiliários. É por isso que o Google não pode comprar o índice S&P. É por isso que as empresas não podem comprar carteiras de ações. Isso foi retirado do sistema em 1933, com o ato da SEC. Se você ler Conceived in Liberty de Rothbard, verá que houve muita manobra política em Washington, D.C., entre os interesses Rockefeller e os interesses J.P. Morgan. Foi uma grande vitória para Rockefeller, contra J.P. Morgan. Tínhamos Roosevelt, que era mais um socialista planejador central. E era sua forma de colocar os banqueiros de Nova York e os capitalistas em seu lugar, e centralizar o controle dos mercados de capitais. Uma forma simples de fazer isso foi tornar ilegal para uma empresa de capital aberto comprar ações de outra empresa de capital aberto. Bem, se você olhar o gráfico, verá que a maioria das empresas teria sido melhor se simplesmente tivesse comprado ouro e capitalizado com ouro. Ouro é o ativo reserva de valor do século XIX.
Mas, claro, elas não fizeram isso. Não podem capitalizar no S&P 500 ou nos 7 magníficos. Então, o que você tem é uma estratégia que rende zero com títulos do Tesouro de curto prazo. A outra estratégia rende 55% ou 56% com Bitcoin. E acho que, se você é um entusiasta de ouro, compra ouro. Mas não há consenso para fazer isso, e isso nunca aconteceu. Agora o Bitcoin é o ativo de melhor desempenho, e não correlacionado. Você pode ver os números, certo? Não é correlacionado com ativos de risco, tem o maior índice de Sharpe. E tudo o que descrevi criou uma tendência. E a tendência é que cada vez mais empresas de capital aberto estão começando a comprar Bitcoin e colocar no balanço patrimonial. Quando compramos em 2020, fomos a primeira empresa a comprar qualquer quantidade significativa. Agora são 70 empresas de capital aberto. São 68,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Há mais empresas chegando toda semana, todo mês, em todo o mundo. Isso me leva à história da MicroStrategy. Qual é a história da MicroStrategy? Bem, em agosto de 2020, enfrentamos a realidade. Tentamos de tudo sob o sol, recompra de ações, gastamos quantias enormes em marketing, quantias enormes em vendas, ampliamos nossa força de vendas, ampliamos nossa área de tecnologia. Lançamos, dezenas de novos negócios e depois encerramos todos. Todas as estratégias possíveis, nenhuma funcionou. E quando as quarentenas começaram, percebemos que estávamos diante de uma morte rápida ou uma morte lenta, ou teríamos que correr um risco. Então decidimos correr o risco, e quando fizemos isso, nossa ação valia $12 por ação e $6 disso era caixa. Então o valor da empresa era de $6. Quando fizemos este slide era de $394. Você pode ver que poderíamos ter vendido a empresa por um valor entre $6 e $8, ou poderíamos correr um risco e adotar uma ideia nova, e decidimos fazer isso. Você pode ver que nosso volume de negociação era de 5 milhões por dia. Agora nosso volume de negociação é de 5,9 bilhões por dia, certo? Quero dizer, você via que nosso interesse aberto era de $1 milhão no mercado de opções. Hoje, 96 bilhões. Quando tiramos esse retrato, não éramos voláteis, éramos muito previsíveis, previsivelmente desinteressantes. E o triste fato é que estávamos, na verdade, ganhando muito dinheiro. Estávamos gerando $75 milhões por ano em fluxo de caixa em uma receita de $500 milhões. A empresa era aquela companhia zumbi. Não é mal administrada, é bem administrada. É que você está competindo diretamente com a Microsoft. E a Microsoft tem controle sobre todos os negócios na Terra. Eu diria que seria mais fácil para você sair dos Estados Unidos do que sair da Microsoft. Pense nisso. É assim que essa empresa é poderosa. Então começamos com um compromisso de $250 milhões e persistimos. E ao longo do tempo, os mercados de capitais nos recompensaram com $26 bilhões em capital adicional. Na verdade, conseguimos captar $37 bilhões e $500 milhões de capital, partindo daquele compromisso de 250 milhões, certo? Clareza, convicção, coragem, compromisso, avançar. O mundo quer que você vença. Você vai ver que seus clientes vão apoiar você, seus investidores vão apoiar você, os mercados de capitais vão apoiar você. Essas ações dos 7 magníficos, que dominam basicamente tudo, a maioria dos investidores está sobreexposta a elas. E por isso, gostariam de encontrar algo diferente para investir. E sabe o que os diretores financeiros das grandes empresas do mundo se gabam? Eles se gabam de abrir mão do seu capital. Eles basicamente se gabam de quanto vão recomprar de ações este ano. Então, o que eles estão dizendo é: criamos a maior empresa do mundo e temos todo esse dinheiro, mas não sabemos o que fazer com ele, então vamos devolver.
Você é um investidor e está recebendo centenas de bilhões de dólares por ano em capital da Microsoft, da Apple e da Nvidia. Você tem que colocar isso em algum lugar. E o que digo, e no que nossa empresa se tornou, é um destino para esse fluxo de capital. E é aí que pensar diferente faz a diferença. Veja por que todas as outras grandes empresas que você adora e que são bem administradas fazem de tudo para se livrar do dinheiro delas. Os investidores, precisam investir esse dinheiro em algum lugar. Então, nossa estratégia de negócios é coletar dinheiro. Nós estamos positivamente polarizados ao capital. Estamos o atraindo. Essas outras empresas estão negativamente polarizadas ao capital. Estão repelindo. E você pode ver isso em 2024, quando uma empresa que tinha 500 milhões em receita em 2020 e que talvez gerasse 50 a 70 milhões em lucro por ano, captou 26,6 bilhões de dólares no ano passado. E você pode ver que este ano captamos 10,1 bilhões até agora. Quem está nos dando esse dinheiro? Investidores. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro. Por quê? Porque a Apple não quer o dinheiro deles, a Meta não quer o dinheiro deles, a Nvidia não quer o dinheiro deles, certo? Todas essas grandes empresas não querem o dinheiro deles. E as outras empresas não conseguem vencer os monopólios. Você não vai querer dar seu dinheiro a elas. Eu quero investir neste unicórnio, neste monopólio digital que cresce rapidamente, que é de alta velocidade, e quero colocar meu dinheiro lá. Bem, o que digo é, você pode fazer da sua empresa esse monopólio digital se fizer uma fusão com o Bitcoin. E foi isso que nossa empresa fez. Fizemos uma fusão com o Bitcoin, e o ótimo dessa fusão é que você faz a fusão, sabe, a uma vez a receita, e pode reverter. Você pode comprar 100 milhões, pode comprar 10 milhões, pode comprar 1 bilhão, no ano que vem, pode comprar mais 500 milhões, pode comprar 20 milhões. Se você é motorista de táxi na Nigéria, pode comprar 27 dólares. Você pode se fundir com o Bitcoin, tanto ou tão pouco quanto quiser. É uma transação reversível. As taxas são razoáveis, e o retorno, bem, veja como nos saímos em comparação com todos os outros, e é o que sempre digo, se você quer multiplicar 10 vezes o seu dinheiro, compre Bitcoin. Se você quer multiplicar 100 vezes o seu dinheiro, compre Bitcoin com o dinheiro de outra pessoa. Se você quer 1000 vezes, compre Bitcoin com o dinheiro de outra pessoa, e depois alavanque o Bitcoin. Não é complicado, na minha opinião, nem arriscado, é apenas inovador. E foi isso que fizemos, e este é o resultado em 4 anos e meio. E o que você vê é que a única empresa que superou o Bitcoin nesse período foi a Nvidia. Você tem que inventar inteligência. Todas as outras 499 empresas, todas as outras empresas da Terra, ficam atrás do Bitcoin, exceto a Nvidia. E se você consegue copiar a Nvidia, vá em frente, mas se não conseguir, você pode se fundir e ser Bitcoin. E então, uma vez que você funde uma empresa operacional com Bitcoin, a forma de superar é sendo pública e emitindo ações ou instrumentos de crédito e aproveitando o fato de que os valores mobiliários são tratados melhor que commodities nos mercados de investidores. Não apenas superamos nos últimos 4 anos e meio, superamos no último ano. Então, aqui está os últimos 12 meses. Você acha que a estratégia está se esgotando? Nem de longe. Você vê o que acontece quando de fato capitaliza o Bitcoin. O S&P subiu 12%. Nós subimos 249%. Nossos eternos campeões. Os títulos subiram 2%. Certo? Aliás, você pode ser uma grande empresa, como o Google é uma grande empresa. Isso não garante que a ação vai ter um bom desempenho. No fim das contas, o problema das empresas é que elas têm superfícies de tributação. Elas têm muita complexidade. Elas sofrem tarifas, sofrem ações antitrust, sofrem sindicalização. No fim das contas, toda a força na Terra tenta arrastar o desempenho da empresa de volta à média. Está tentando de verdade. Te puxar para trás, e quanto mais bem-sucedido você for, maior será o alvo. Por isso faz tanto sentido fazer parceria com uma rede descentralizada que não tem um CEO. E nas últimas 12 semanas, bem, passamos pela crise das tarifas.
Quer saber o que não sofre tarifas? Isso mesmo, Bitcoin, sem tarifas no Bitcoin, entendeu? Ou, dito de outra forma, todas essas empresas estão com dificuldade, porque fazem um monte de coisas e, parafraseando o Tao de Steve, fazer coisas é superestimado. Entendeu? Quanto mais coisas você faz, maior a exposição a incêndio, enchente, guerra, tarifa, cadeia de suprimentos, ação regulatória, política, etc. Então, se você olhar este boletim, o que aconteceu? Bem, nos últimos 5 anos, temos o melhor retorno entre todas as empresas do universo S&P 500. Temos o mercado de opções número 1 em todo o complexo cripto, o melhor retorno na era do padrão Bitcoin, a maior volatilidade, o maior mercado de opções em função da capitalização de mercado, a maior posição em Bitcoin. E você pode ver, sabe, nossos volumes de negociação são de 6 bilhões por dia. Agora, por que mais? Isso vai funcionar para sua empresa. Porque empresas podem fazer algo que indivíduos e trusts não podem. Instituições não podem, famílias não podem, empresas podem emitir valores mobiliários. Empresas podem emitir títulos de crédito, como debêntures conversíveis, títulos de alto rendimento, títulos de grau de investimento, ações preferenciais, ações ordinárias, bônus de subscrição. Esses valores são muito demandados. O que você pode ver neste gráfico é que a única forma de turbinar um título é lastreá-lo em Bitcoin. Assim, nossas debêntures conversíveis têm um desempenho médio de 62%. Isso supera o Bitcoin. Se você compra Bitcoin, você compra o ativo mais volátil, a commodity mais volátil do mundo. E ainda assim, você pode bater essa commodity volátil com um instrumento de crédito que oferece proteção contra perdas. E isso é impressionante, porque se quiser comparar isso ao índice S&P ou ao Nasdaq, está 567 vezes. Mas veja os outros títulos do mundo. Títulos de alto rendimento emitidos por empresas sem dinheiro, que lutam para levantar fluxo de caixa, apresentam desempenho inferior. Neste caso, 7% contra 62%, ou seja, menos 85%. Veja outras debêntures conversíveis. Não basta emitir uma debênture conversível. É como querer emitir uma debênture conversível com um reator cripto no meio. Você quer uma fonte de energia, uma fonte de volatilidade e uma fonte de desempenho, certo? Então, as conversíveis simples rendem 4% em vez de 62%. E títulos de grau de investimento, 1%, viu? Conseguimos fazer isso porque somos uma empresa de capital aberto. Sua empresa também pode. E aí você olha essa matriz risco-retorno. Outra coisa que uma empresa operacional pode fazer é criar ações ordinárias que são voláteis, que são negociadas. E então, as pessoas vão realmente querer comprar todos os outros instrumentos de crédito para obter o potencial de alta com menos risco de baixa. Então, o que vê aqui é que todas essas debêntures conversíveis e nossas ações preferenciais oferecem potencial de alta, mas com menos risco de baixa do que as ações ordinárias. Então, para os investidores avessos, você está oferecendo um ponto de entrada na economia cripto, certo? Você pode dar a eles 10% do risco, 20%, 30%, 40%, 50%, pode dar metade da volatilidade, pode dar rendimentos garantidos. E há um mercado enorme para isso. Quando você adota um padrão Bitcoin, pode criar títulos lastreados em Bitcoin. E há 500 trilhões de dólares em títulos convencionais lastreados em moeda fiduciária no mercado. Eu acabei de mostrar que todas as ações têm desempenho inferior. Poderia mostrar outros slides que mostrariam que todos os instrumentos de crédito, todas as ações preferenciais, todos os títulos de grau de investimento têm desempenho inferior, certo? As ações preferenciais são compradas pelas pessoas e simplesmente jogadas em uma carteira. Sabe? Sem ir a lugar nenhum. Você fica apenas esperando morrer, certo? Não vai acontecer nada ali. E as ações ordinárias são como? Todo mundo sabe que há 90% de chance de minha ação não dar certo. Eles não querem jogar esse jogo. Você precisa mudar o jogo.
Então, por que não passamos a história da Microsoft? Qual é a maior empresa do mundo? Provavelmente a Microsoft. Se você olhar para a Microsoft no último ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, o que eles vendem? Eles basicamente licenciam processos de negócio para todas as grandes empresas da Terra. Qual é o suporte deles? Hardware. Sem dependência de hardware, eles podem trocar, sabe, o silício. Não tem cadeia de suprimentos difícil. Ninguém pode desligá-los e os clientes deles são todos muito confiáveis e podem vender licenças corporativas de 3 anos. E quando chega a hora de você comprar a última versão do Teams ou qualquer outro produto da Microsoft, eles simplesmente adicionam ao seu contrato corporativo e você aceita, porque não tem escolha, certo? É uma empresa bem administrada, super lucrativa e de alto crescimento, qualquer problema que surgir. Eles apenas aumentam os preços para os clientes existentes e repassam o custo, e todo mundo paga. Isso é a Microsoft. Tive a oportunidade de apresentar o caso do Bitcoin na Microsoft há cerca de 4 meses, em dezembro, e fiz os seguintes pontos. Para colocar em perspectiva, era uma resolução de acionistas. E a resolução dizia que achamos que a Microsoft deveria investigar a viabilidade de uma estratégia de tesouraria em Bitcoin, certo? Essa era a resolução, fazer um estudo de pesquisa sobre o Bitcoin. Então houve a chance de apresentar ao conselho de administração por 3 minutos, e o que disse a eles foi: vejam, vocês não querem perder a próxima onda. Capital digital é a próxima onda. Como sabe que é a próxima onda? Porque está crescendo 62% ao ano, vai ultrapassar vocês em breve, é o ativo global mais interessante do mundo. Centenas de milhões de pessoas estão falando sobre isso. A maior transformação digital do século XXI é a transformação do capital. Vocês deveriam estar no negócio de transformação digital. Esta é a transformação do capital, certo? A riqueza global está distribuída em 900 trilhões de dólares em ativos. O Bitcoin é 2 trilhões. A maior parte do capital divide-se entre capital de longo prazo, que são os ativos reserva de valor, que você apenas mantém para guardar seu dinheiro, e outros ativos mantidos por utilidade. As coisas, o prédio em que você precisa trabalhar, o armazém, a fazenda ativa, as ações que você segura para dividendos. Quando você vê o mundo assim, percebe que fatores de risco estão destruindo o capital de longo prazo, certo? Seu capital está sendo corroído por impostos, inflação, tarifas, seguros, processos, choques culturais, regulamentação, antitrust. Cada relatório anual tem 30 páginas de divulgações sobre isso. E então, esse capital de longo prazo está se transformando em capital digital, porque não há incêndios no ciberespaço, não há furacões no ciberespaço, não há tarifas no ciberespaço, não há guerra no ciberespaço. Por que você não simplesmente move seu dinheiro para um lugar onde nenhum político vai tirá-lo de você, nenhuma guerra vai privá-lo dele, e nenhum raio vai destruí-lo? Porque, no fim das contas, o Bitcoin prospera com base em um princípio simples. Um monte de gente inteligente no mundo quer apenas guardar seu dinheiro. Ponto. Essa é a ideia, certo? Quem está comprando? O dinheiro inteligente em todo o mundo está comprando uma rede digital para guardar seu dinheiro. Essa é a ideia. Capital digital é melhor. Um prédio digital é melhor que um prédio físico. Tudo o que você odeia em um prédio, que é visível, e o prefeito pode controlar aluguel, e o clima pode destruí-lo. Tudo o que você odeia, desaparecer. E em vez disso, o prédio fica invisível e indestrutível, imortal e teletransportável, tudo que o torna melhor. Você acrescenta. E tudo o que você não gosta desaparece. O Bitcoin é o ativo imortal. É o ativo que dura 1000 anos. Quer guardar seu dinheiro 10 anos? Quer guardar seu dinheiro 3 anos? Compre uma moeda ruim. Quer guardá-lo 10 anos? Compre uma moeda forte. Quer guardá-lo 50 anos? Compre algum tipo de empresa ou ações. E se preocupe com isso por 50 anos. Ou compre algum imóvel. E se quiser guardar seu dinheiro 500 anos? Como faz isso? Não dá com nenhum ativo convencional. Dá com Bitcoin. Bitcoin é o ativo de capital de mais longa duração na história do mundo.
Quantas pessoas querem ser ricas para sempre? Por que você não gostaria de ser rico para sempre? Bitcoin representa a imortalidade econômica. Representa a busca para fazer minha empresa viver não apenas uma década. A expectativa de vida média de uma empresa, aliás, é de 10 a 15 anos. Se seus filhos morressem aos 12 anos, você não acharia um problema de saúde? Então, e se eu te dissesse que a razão de seus filhos morrerem aos 12 anos é que bebem água suja? E eu dissesse que a solução é beber água limpa e eles viveriam até os 90 anos? Você mudaria. O dinheiro é o fluido. Você está rodando com capital tóxico e quer viver para sempre. Você precisa de dinheiro limpo. Então o que vemos? Vemos uma indústria que está crescendo de 2 trilhões para 200 trilhões. Você sabe, quando o Bitcoin é um ativo de 200 trilhões de dólares, o que ele é? Bem, ainda assim, vai ser menor que ações, imóveis e títulos. Só vai ser perceptível. Ele está se tornando o ativo monetário global emergente. É ouro digital. É 10 vezes melhor que o ouro. Talvez 100 vezes melhor que o ouro. E é a rede de computadores mais poderosa e segura do mundo. Faz sentido no século 21. Se você quer criar uma commodity digital, coloca numa rede de computadores, protege com eletricidade, protege com poder de processamento e espalha para todo mundo na Terra. Isso é o Bitcoin. É capital digital. Tudo que é digital é melhor. Imagens digitais são melhores. Relacionamentos digitais, mensagens digitais, documentos digitais, vídeos digitais. O digital é sempre melhor, certo? Você não acredita em mim? Pergunte a Kodak. Certo? É como se o digital fosse melhor. Pergunte a Polaroid. A Microsoft deveria ser movida a capital digital. E o Bitcoin é o ativo não correlacionado de melhor desempenho. Então você vai manter algo no seu balanço que não está correlacionado com mais nada. Então vamos olhar os gráficos. A Microsoft cresce 18% ao ano nos últimos 5 anos. O Bitcoin cresce 62%. Qual é o custo de capital? O custo de capital é o S&P 500. É 14%. É contra isso que você é avaliado os títulos. Ele está em 5% agora, e se eu normalizar isso em relação ao custo de capital? Então você vê que se o S&P 500 é a linha de base, a Microsoft supera o S&P em 4% ao ano. O Bitcoin supera em 48% ao ano. E os títulos ficam atrás em 19% ao ano. Então o Bitcoin está superando. Sabe? A Microsoft vai fazer recompra de ações. Comprar Bitcoin seria 10 vezes melhor do que recomprar suas próprias ações. O que acontece se você... como voltar aqui? Pode retroceder o slide? Acho que não tem botão de voltar. Bom. De qualquer forma, se a Microsoft comprar títulos, você destrói 99,7% do seu capital em 10 anos, certo? Esse é o problema. Títulos são tóxicos, mas recomprar suas próprias ações destrói 97% do seu capital. Então você vai destruir 97% do seu capital comprando ações da MSFT, em vez de comprar Bitcoin. E se quiser superar, precisa reverter a transação. Você coloca Bitcoin no balanço. Qual é o impacto secundário de capitalizar em títulos? Porque é isso que a Microsoft faz. Ela descapitaliza, elimina todo o seu fluxo de caixa e usa títulos de curto prazo como seu principal ativo de tesouraria. Então o resultado é que você reduz seu interesse aberto em opções em 98%. Compare o interesse aberto na MSR, o interesse na Microsoft. 98% a menos. Você reduz a liquidez das suas ações em 99%. O que eles estão fazendo é desnutrir a empresa, certo? Mas você não percebe quem está perdendo. As pessoas que detêm o capital próprio estão perdendo porque o capital próprio se torna uma garantia muito mais fraca. Se não é volátil, não vale tanto. E se não é líquido, não é uma garantia tão boa.
E o Bitcoin, claro, surgiu como alternativa aos títulos em 2024. Foi quando a SEC endossou os ETFs de Bitcoin. Foi quando se percebeu que a contabilidade de valor justo do FASB estava chegando. Esse foi mais ou menos o ano 0. Agora estamos no ano 1. Basicamente, se você define dinheiro como um ativo líquido e fungível, há 3 dinheiros que você pode usar para capitalizar uma empresa hoje. Há as letras do tesouro, ou seja, dívida soberana, mas geralmente letras do tesouro de curto prazo. Há o ouro e há o Bitcoin. Sabe, você tem o dinheiro do século XIX no ouro. Essa foi a melhor ideia do século XIX, o ouro. Você tem o dinheiro do século XX nos títulos e na dívida soberana. E o Bitcoin representa o dinheiro do século XXI. Ativo de capital líquido, fungível, alternativa aos títulos. E assim você tem uma escolha na Microsoft. Pode se apegar ao passado, que são as estratégias financeiras convencionais. Usar títulos do tesouro, fazer recompra de ações, distribuir seu fluxo de caixa em dividendos, ou pode abraçar o futuro. Pode adotar estratégias financeiras inovadoras baseadas no Bitcoin como ativo de capital digital. A primeira escolha é um retrocesso. Você se desfaz de 100 bilhões de dólares por ano. Aumenta o risco dos investidores e desacelera seu próprio crescimento. A segunda escolha é um progresso. Você investe 100 bilhões por ano na sua empresa. Reduz o risco. Acelera o crescimento. Se olhar nos últimos 5 anos, a Microsoft cedeu 200 bilhões de dólares de capital. Eles literalmente ganharam isso. Quantas empresas no mundo já geraram 200 bilhões de dólares de fluxo de caixa após impostos? Certo, tem que ser uma das 10 maiores conquistas de todos os tempos. Eles ganharam e arrancaram a derrota das mandíbulas da vitória. Pegaram o dinheiro e o que fizeram com ele? Devolveram. O que realmente estamos fazendo? Bem, estamos distribuindo o capital. Essa é uma forma de sair do problema, e recomprar nossas próprias ações é outra forma de doar o dinheiro. O que acontece quando você faz isso? Você amplifica os fatores de risco no seu próprio prospecto para os acionistas. Agora você enfrenta todos esses riscos reais que a Microsoft publica para o mundo. São os riscos que a maior empresa do mundo assume. Todo investidor precisa assumir esses riscos se quiser usar ações da Microsoft como reserva de valor de longo prazo. O que a Microsoft fez foi garantir que tivesse 200 bilhões de dólares a menos de capital para lidar com esses riscos e, provavelmente, diminuiu drasticamente seu valor de empresa. Então você está alavancando a empresa no risco futuro? Como escapar desse ciclo vicioso? Quando você assume tanto risco, sabe o que faz? Coloca pressão enorme nos funcionários, depois nos clientes, força-os a comprar produtos por 3 anos, quando só querem um. Faz com que comprem tudo quando precisam de apenas algumas coisas. Alavanca os concorrentes, que reclamam a reguladores políticos, gera processos, todo mundo se irrita. E aí você entra na política. É uma dinâmica muito divisiva e estressante. Se você estivesse na diretoria da Microsoft e perguntasse por que forçam contratos de 3 anos, a resposta seria: porque recebemos muito risco. Estamos tentando eliminar a volatilidade da previsão de lucros para os próximos 12 meses. O Bitcoin é o ativo sem esse risco de contraparte. Para se livrar de risco contra concorrentes, países, empresas, credores, moedas ou culturas, você precisa de algo que não esteja exposto a nenhum deles. E esse algo é o Bitcoin. Então, se você pudesse adquirir uma empresa de 100 bilhões de dólares, crescendo 60% ao ano, a uma vez a receita, e fosse mais rentável que a sua, você faria isso? Claro que faria, e se pudesse repetir isso todo ano, para sempre. O Bitcoin é o parceiro de fusão universal, perpétuo e lucrativo. O banqueiro de investimentos tradicional dirá que quando perde a esperança no seu negócio, ou faz um LBO para se tornar privado, ou precisa de uma aquisição transformadora. Eles propõem comprar algo a 5 ou 10 vezes a receita que não cresce. Eu ofereço algo extremamente barato, a uma vez a receita, crescendo de 30% a 60% ao ano.
Não há nada melhor que isso. A grande ironia é que a aquisição corporativa menos arriscada imaginável é essa, mas o consenso acha que é arriscada, então vamos avaliar as opções da Microsoft. Existe um modelo Bitcoin 24, disponível no GitHub, basta baixar e conectar ao seu negócio. Nós conectamos ao modelo da Microsoft, inserimos os fluxos de caixa deles e montamos cenários. E se você transferisse seus fluxos de caixa, um pouco de caixa e títulos públicos para o Bitcoin? E se eliminasse o dividendo e comprasse Bitcoin em vez de pagá-lo? E se substituísse a recompra de ações pela recompra de Bitcoin? E se pegasse uma pequena parcela de dívida, digamos 10% do total de Bitcoin que possui, qual seria o resultado? A resposta é que isso adiciona de 155 a 584 dólares por ação ao valor da empresa. Esse é o valor criado por ação. Como? Assumindo menos risco, peço que você adicione de 1 trilhão a 5 trilhões de dólares ao valor da empresa e assuma menos risco. E tudo o que precisa fazer é parar de doar o dinheiro, parar de abrir mão do capital. A maioria das ações baseia-se na expectativa futura de fluxos de caixa. Na Microsoft, 95% do valor da ação vem de expectativas futuras. Se passar a comprar Bitcoin, o valor da ação será lastreado por um ativo real e, em breve, 41% ou mais do valor da empresa estará em um ativo tangível. Pessoas ricas não são ricas por expectativas futuras de fluxo de caixa, são ricas porque possuem ativos. Eu prefiro investir em uma empresa rica a investir em uma que doa todo o dinheiro, mas promete trabalhar cada vez mais e aumentar infinitamente os preços. Pense bem, trabalhamos mais, cortamos custos e clientes pagam mais para sustentar a ação. É um caminho para a servidão. A Microsoft prosperaria em um padrão Bitcoin. Você vê que a receita anual recorrente passa de crescimento de 10% para quase 16%. Você está aumentando o crescimento da empresa, está diminuindo o valor em risco, está criando valor, está aumentando, está reduzindo o risco de toda a ação. Tudo o que você precisa fazer é adotar uma nova ideia de capital. Então faça a coisa certa. É bom para seus clientes, bom para seus funcionários, bom para seus acionistas, bom para o país, bom para o mundo, bom para o seu legado. Adote o Bitcoin. Esse é o meu argumento para a Microsoft. Mas digo que não fiz todo esse trabalho só para a Microsoft. Fiz esse trabalho porque tudo o que acabei de mostrar se aplica a todas as outras empresas na Terra. Não importa quão grandes ou pequenas sejam, é a mesma mensagem exata para 400 milhões de empresas. Mas quem me acompanha sabe que há 21 regras do Bitcoin, e vou destacar a regra número 11. A percepção do Bitcoin é restrita a quem precisa saber. Você precisa saber disso. Quando isso foi colocado em votação, 99% de todos os acionistas da Microsoft votaram contra a proposta de investir ou estudar a viabilidade de fazer isso. 99%. É disso que falo quando digo consenso. E claro, por quê? A resposta é que é a empresa mais poderosa da Terra, certo? Eles não precisam. Eles não precisam do dinheiro. Você precisa do dinheiro, certo? E essa é a beleza de tudo isso. A Microsoft não precisava saber, então termino com uma pergunta para você. Sua empresa precisa saber? E qual será a sua história com o Bitcoin? Obrigado.